Irmãos, a paz do Senhor a todos. Dando continuidade ao nosso estudo, a segunda carta aos Coríntios, hoje a partir do capítulo 4, aliás, hoje o capítulo 4, né? Você pode acompanhar pela revista, pela Bíblia, de preferência pela Bíblia e pela revista, mas a revista focalizou o assunto hoje mais do ponto de vista de vasos de barro, sua finalidade, utilidade, sua composição. E eu quero abordar esse assunto com certeza, porque está no capítulo 4, mas não quero ficar preso a ele, quero abordar o restante do capítulo também. Vamos lá para a leitura. Hoje vou ler com os irmãos hoje o capítulo 4 todo, porque só tem 18 versículos, né? E depois a gente volta pescando os assuntos. Vamos lá? Pelo que, tendo este ministério, assim como já alcançamos misericórdia, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que são vergonhosas, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Mas pela manifestação da verdade, nós nos recomendamos à consciência de todos os homens diante de Deus. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não da nossa parte. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Pois nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Ora, temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito: cri, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará a nós com Jesus, e nos apresentará convosco. Pois tudo é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem interior seja consumido, ou melhor, ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, deixa eu ler de novo o versículo. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória, não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que se não veem são eternas. Até aqui. Amém. A nossa leitura já demonstra que é retomado o assunto da defesa do novo pacto, a nova aliança.
em oposição à antiga aliança pelas obras da lei, e aqui nós estamos falando da nova aliança pela fé em Jesus Cristo. A antiga aliança, recapitulando, dizia que quem praticasse os preceitos da lei viveria por ela. Então a primeira impressão que as pessoas tinham é que, praticando as obras da lei, elas obteriam a vida eterna. E a nova aliança diz que nós devemos confiar naquele que praticou as obras da lei, o único, Jesus Cristo, para que nós tenhamos a vida eterna. Portanto, resumindo o que nós falamos na aula passada, a lei, o antigo concerto, o Antigo Testamento, tinha o propósito de mostrar isso ao ser humano, que você é pecador, a lei é santa e você é incapaz de obedecer à lei. Portanto, você vai morrer, vai ser condenado. E aí o pecador, o ouvinte, ou aquele que tentava praticar a lei, deparando com isso, vendo isso, e fala assim: mas eu não quero morrer, eu não quero ser condenado. Eu queria obedecer à lei, mas eu não consigo, mas eu não quero ser condenado. Qual é a saída? Ele ficou numa sinuca de bico, né? Qual é a saída dele? É pedir misericórdia a Deus. E pedindo misericórdia a Deus, sai do plano de obediência à lei para a salvação pelos próprios méritos e passa para o plano da salvação pela fé naquele que cumpriu a lei, que é Jesus Cristo. Então, aí está o resumo do que estudamos até agora e que Paulo estava jogando para cima dos judaizantes da época. Vamos abordar esse assunto agora em outros aspectos, porque pelo visto aqui Paulo está sendo atacado e ele vai se defendendo. Note que no discurso dele, ele não está dizendo: ó, vocês falaram isso contra mim, mas a verdade é esta. Não, ele não faz isso. Ele simplesmente vai dizendo qual é a verdade. Ele não diz qual foi, não diz objetivamente, claramente, qual foi o ataque feito contra ele. Então nós vamos entendendo pelo contexto o que determinados irmãos, entre aspas, na fé, falaram contra o apóstolo Paulo, a fim de que ele esboce essa defesa. Mas ele não está defendendo apenas a si mesmo como ministro de Deus e apóstolo. Não é só isso. Ele está defendendo a verdade do Evangelho para mostrar a loucura das pessoas que querem que os crentes misturem Evangelho com lei e sigam os rituais da lei para poder ser salvos. Em primeiro lugar, isso. E em segundo lugar, para mostrar que ele foi chamado por Deus e a obra que ele fez foi uma obra correta e boa. Isso teve resultados, e os resultados podem ser vistos na própria igreja. Esses dois propósitos, então. E quando a gente começa o capítulo 4, logo no primeiro versículo, nós começamos com a expressão pelo que. Lembra que eu falei para vocês que esse tipo de expressão, conjunções ou expressões da natureza, nos escritos de Paulo tem significado. Ele está se referindo a alguma coisa que ele já disse. Então, começar o capítulo 4 isoladamente, sem observar o contexto, seria um erro. Nós podemos com isso até chegar a conclusões erradas. Eu volto aqui para falar da teologia do modo geral e não especificamente isso, para mostrar para os irmãos que tirar as coisas do contexto, às vezes até inocentemente, às vezes a gente tira do contexto não é porque a gente quer, mas é porque a gente estuda errado a palavra do Senhor. É perigoso tirar do contexto. Quando nós deparamos com uma declaração como essa, Paulo dizendo por que tal coisa, é porque ele está se referindo a algo que ele falou atrás. Quando existe uma conjunção de algum tipo, ele está se referindo a algo que já disse. Portanto, nós devemos perder aquele hábito de fazer uma leitura bíblica restrita a determinado trecho, ignorando o contexto. Normalmente a gente faz uma leitura bíblica por capítulo, né? Assim, né? Vou ler a Bíblia, vou ler capítulo tal. E como se estivesse começando uma nova história ali no versículo 1 daquele capítulo. Não é assim. Na semana passada eu falei da dificuldade de nós estudarmos a segunda carta aos Coríntios, dividindo em assuntos. Por quê? Porque Paulo fala do capítulo 1 até o capítulo 9 aproximadamente, quase se emendando um assunto no outro. Praticamente não se vê uma passagem de uma coisa para outra.
Nos evangelhos você vê essa passagem com mais clareza, termina um capítulo, no capítulo seguinte parece que já começa uma nova narrativa. Né? Termina assim, Jesus falando uma determinada parábola, por exemplo, né? Aí o capítulo seguinte já começa Jesus andando ou pregando para outras pessoas ou fazendo determinada coisa. Então a gente consegue, em determinados livros da Bíblia, iniciar um capítulo com uma história nova, mas nas epístolas não é assim, principalmente nessa segunda epístola aos Coríntios. Então, não comece um capítulo na sua leitura como se estivesse começando um assunto novo, não. Ele vai estar atrelado ao que passou e vai se atrelar àquilo que vem pela frente, ok? Para a gente não ter compreensão errada. Então, quando Paulo diz assim, pelo que, ele está se referindo a alguma coisa. Então, a gente vai ter que voltar. Pelo que o quê? Vamos ler pelo menos o último versículo anterior, quando Paulo, no capítulo 3, versículo 18, diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Esse versículo aqui só não responde o pelo que de Paulo, no capítulo 4, versículo 1, não. Mas ele dá uma ideia do contexto. O que é? E que Paulo acabou de defender que aqueles que estão vivendo já no plano da graça, no novo concerto, que é pela fé em Jesus Cristo, estão vivendo com o brilho da glória de Deus na sua vida, e eles podem ver a glória desse ministério. Não é mais como a antiga aliança baseada na lei, em que havia um véu posto nos olhos intelectuais e no coração das pessoas, para que não vissem qual era a glória daquela palavra e qual era o propósito da palavra. Então ele diz que nós agora, diferentemente, nós agora tanto temos esta glória expressa na nossa vida, quanto nós podemos verificar a glória de Jesus Cristo, que é, na verdade, o reflexo da glória de Deus, porque Ele é a imagem de Deus Pai. E, tendo em vista que nós já temos a propriedade disso na nossa vida, a glória do Evangelho, a glória do Senhor Jesus Cristo, e nós temos certeza disso, e nós não corremos de medo dela como os judeus corriam do brilho da face de Moisés, nós temos esse ministério agora nas nossas mãos, na nossa vida. Entenda aqui que ministério no contexto bíblico é uma coisa prática, ok? Ministério é o ato de entregar algo para as pessoas. Quando ele diz tendo esse ministério, tendo nós agora essa incumbência de ministrar as pessoas, tendo essa incumbência de apresentar o evangelho da glória do Senhor, ele diz, tendo esse ministério, assim como nós mesmos já alcançamos misericórdia, nós não desfalecemos, não desanimamos. Isso é complicado para os judeus lerem, ouvirem, os judeus, aqueles que estavam querendo legalizar a igreja, né? Porque estavam tentando desmoralizar Paulo, fazer com que Paulo desanimasse do seu ministério, com muitas críticas infundadas, e ele, quem sabe, desistisse e deixasse a igreja dos coríntios nas mãos desses judaizantes, para que eles já pudessem, como lobos, atacar a igreja, ser usados pelo inimigo, nós vamos ver isso daqui a pouco, e, como nós falamos na semana passada, usufruir dos bens materiais, das riquezas materiais do povo de Corinto. A igreja de Corinto era relativamente bem abastada. Tinha muitos pobres, né? Muitos escravos convertidos que eram pobres, mas tinha muita gente de dinheiro ali. Isso chamou a atenção dos falsos apóstolos, que se interessavam era pelos bens materiais dos crentes de Corinto. Então, para eles, tirar Paulo da jogada era um grande negócio. Nós estamos vendo uma coisa semelhante a essa na política nacional hoje, não estamos vendo? Não estamos vendo isso? Aquelas pessoas que estavam se lucupletando com o dinheiro público, não podendo mais enfiar a mão direto no Tesouro Nacional, no dinheiro que você e eu pagamos com nossos impostos. Por quê? Porque alguma autoridade foi levantada por Deus para impedir isso. Estão tentando fazer o quê? Afastar essa autoridade a todo custo, para que eles possam voltar a enfiar a mão no tesouro. É isso aqui que os falsos apóstolos estavam fazendo com relação à igreja de Corinto. Se tirarmos Paulo da jogada, a igreja vai ser nossa. A gente vai deitar e rolar. Agora... E por isso eles tentavam convencer a igreja de Corinto de que Paulo estava errado, Paulo falava mal, Paulo não tinha expressão, a palavra dele não estava transformando a vida de muitas pessoas, e porque Paulo era isso, Paulo era aquilo, e cheio de acusações. E
Deus usou o apóstolo Paulo para defender o seu próprio ministério como tendo vindo de Deus, e ele tinha boa consciência disso. E ele está dizendo, então, tendo nós esse ministério, tendo nós já alcançado a misericórdia, quer dizer, o Senhor já nos alcançou, nós nos convertemos e agora nós estamos salvos, então nós temos esse ministério a desempenhar. Nós não desfalecemos. E ele passa a explicar o porquê disso. Por que não desfalece? Ele passa a mostrar circunstâncias muito adversas, ele dizendo, nós estamos desse jeito, mas não daquele jeito. Nós estamos abatidos, mas nós não fomos arrasados. E ele vai falando isso, como é que Deus tem operado na vida e no ministério dele, que nós vamos passar a explicar. E ele fala no versículo 2, pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que são vergonhosas. Eu acredito que a melhor tradução para esse trecho seria, rejeitamos as coisas que, por serem vergonhosas, se ocultam, se escondem. Não sabemos aqui a que Paulo está se referindo. Ele não explicou, mas provavelmente alguém estava jogando alguma mentira para cima dele, alguma acusação falsa, e como se ele estivesse ocultando algum propósito particular, ele estivesse com uma maldade no coração que não queria falar para os coríntios. E ele está devolvendo, dizendo negativo. Nós rejeitamos aquilo que é vergonhoso e por causa de ser vergonhoso se esconde. Como se dissesse, vocês, falsos apóstolos e judaizantes, é que estão com más intenções, e como isso é vergonhoso, as suas más intenções são vergonhosas, vocês não apresentam, não falam delas. Elas estão escondidas. Vocês estão agindo nas sombras, porque vocês não querem que as pessoas saibam quais são as verdadeiras intenções de vocês. Isso significa o que para nós, meus irmãos? Significa que aqueles que quiserem nos demover da fé, ou nos levantar contra alguma determinada autoridade, eu estou falando até no âmbito eclesiástico, não vão ser claros quanto ao propósito. Não vão dizer para vocês, a minha intenção é essa, e falar a verdade. Não, eles vão usar subterfúgios, vão usar aquela conversinha boa para ir minando a nossa confiança nas pessoas que estão ao nosso redor, naquilo que foi ensinado para nós, e nós não percebemos qual a verdadeira intenção deles, mas aos poucos a gente caindo na conversa até o ponto que a gente não confia mais em ninguém. Tomemos cuidado com isso. Não brinque com isso. Ah, não, eu sou esperto e inteligente, estou conectado, Não brinque com isso. Porque quem está por trás dessa artimanha, nós vamos ver, é o próprio Satanás. E ele não é brincadeira, não. Você quer saber? Ele é mais inteligente do que você, do que eu, do que nós juntos. Ele é mais inteligente do que nós. A gente só não é engolido pela inteligência dele, porque o Espírito do Senhor habita em nós, está falando conosco, nos alertando. E estou alertando agora, não entre nessa conversa. Não se julgue forte para resistir a essas coisas. Não, peça misericórdia a Deus. Não se estabeleça na sua própria força, estabeleça-se no Senhor e peça misericórdia a Deus. Porque senão a armadilha é perigosa. Porque, como disse, é oculta, as intenções verdadeiras são ocultas e elas só aparecem quando a desgraça já está feita. Lembro novamente aqui o que Judas falou a respeito de falsos irmãos no nosso meio, e também o seu pensamento certamente se remetia a isso que Paulo dizia, quando ele falou assim, eles são como rochas submersas nas vossas festas de amor. Que são festas de amor? São as reuniões da igreja para confraternização, ou para Santa Ceia, ou para nós estarmos nos envolvendo como familiares. E Judas diz, eles são como rochas submersas. Seu barquinho está indo tranquilamente nas águas, de repente aquilo rasga o casco do seu barquinho e você afunda. As intenções do inimigo não são manifestas através dos seus ministros, dos seus agentes. Eles procuram nos manipular para nos afundar. Quando você percebeu, mas era essa a intenção, eu não sabia, já afundou. Por isso, alerta. Como é que você vai se prevenir disso? Lendo a palavra de Deus, aprendendo a palavra de Deus, porque ela é uma vacina poderosa que Deus nos dá. É conhecer a palavra de Deus, como disse Deus através do profeta Oséias. O meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Então conheça a palavra do Senhor, e através da palavra do Senhor, juntamente com oração e devoção, conhecer o Senhor.
procurar conhecer qual é o caráter de Deus, qual a intenção de Deus, como é que Deus se expressa, porque você fazendo isso, você está se vacinando intelectualmente, moralmente e espiritualmente contra esses ataques do inimigo. Você vai adquirir a habilidade para dizer, não, isso não é modo de agir de Deus, não, peraí, tem alguma coisa errada nisso, aí você vai orar a Deus, entendido? É assim, é dessa maneira, então fique esperto, não espere alguém defender você, porque o inimigo também tem experiência para atacar uma pessoa isoladamente. Você não passa a vida inteirinha com a pessoa que pode defender você. Lá você no seu travesseiro depois, o inimigo buzinando na sua consciência, no seu ouvido, tem ninguém para defender você. Ou você busca a presença do Senhor, aprende de Deus para rejeitar as obras das trevas, como Paulo acabou de dizer, ou senão o perigo de naufragar é grande. Ok? E ele diz, nós não andamos com astúcia. Ainda estou no versículo 2. Quer dizer, com artimanhas, com truques. Olha o que Paulo está dizendo. Na linguagem moderna seria mais fácil dizer, nós não andamos com truques diante da igreja. Quando a pessoa está pregando para a igreja usando artimanhas, truques, astúcias, o que ela está tentando fazer? Ela está tentando um objetivo, porém com palavras que não demonstrem aquilo. Quer dizer, fala uma coisa, faz uma coisa com um objetivo mau, porém as atitudes dela ainda não estão transparecendo isso. Ela está usando de truques até poder derrubar as pessoas. Gente, nós somos adultos. Somos adultos todos aqui. Somos pessoas maduras. Nós temos obrigação diante de Deus e diante da igreja, diante dos jovens, dos adolescentes e das crianças, de nos comportar como gente madura. É nossa obrigação. Nós não podemos fazer como Paulo falou dos feiticeiros do Egito e das pessoas incrédulas também, que aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Não nos basta frequentar os cultos domingo, ouvir pregações, ouvir pela internet, frequentar a escola dominical, não nos basta, isso não é o suficiente. Nós temos que colocar na nossa consciência diante de nós, eu preciso me comportar como um crente maduro. Eu tenho que tomar uma decisão como crente maduro, eu não sou mais um moleque na fé, não sou criança na fé. A igreja precisa de nós, meus irmãos. Aí você vai dizer, não, mas aqui na segunda igreja batista está tudo em paz. Aqui o inimigo ainda não botou a sua perna, não botou o seu dedo. Você tem certeza disso? Quando esses falsos apóstolos estavam pregando lá na igreja de Corinto, com Paulo longe, os crentes também estavam achando isso. Está tudo bem, são apóstolos, olha aqui, estão pregando, olha que eloquência. Quando Paulo percebeu, o tapete da segurança dele estava sendo puxado. E ele teve que interferir nisso para mudar o curso dos acontecimentos. Você tem certeza que não está acontecendo nada de errado aqui? Que não está começando a acontecer alguma coisa? Que daqui a pouco vai chegar uma pessoa muito simpática, atenciosa, que fala bem e que vai de pouquinho em pouquinho minando a sua fé, ou se não for a sua, vai ser do seu filho, ou do seu sobrinho, ou do seu conhecido, daquele jovem que você trouxe para a igreja, e quando você perceber, já era. Nós temos que ser crentes maduros, nós temos responsabilidade. Nossa responsabilidade não é só com a diretoria da igreja, o estatuto, com a administração e manutenção do templo. Nossa responsabilidade é principalmente com as almas das pessoas que estão aqui dentro. Ok? Eu não posso dizer isso para um jovem, para uma criança e adolescente. Eu posso dizer isso para você, que é adulto. Eu não posso depender da fé de uma criança. Ela que tem que depender da minha, do meu discernimento. A criança, o adolescente é que tem que depender de mim como adulto, como pessoa madura. Ou nós estamos invertendo as coisas? Vista logo a camisa de homem adulto, de mulher adulta, de pessoa madura. Vista logo essa camisa e assuma sua responsabilidade perante Deus e perante a igreja. E seja proativo. Não deixe o inimigo é proativo. Não deixe ele tomar a dianteira. Tome você a dianteira. Você tome a dianteira de fazer alguma coisa para proteger a sua família da fé. Entendido? Olha o que a gente pode tirar desse versículo. Então Paulo está dizendo, nós não agimos dessa maneira com truques, nem adulterando a palavra de Deus. Que coisa impressionante.
As pessoas que estavam acusando Paulo de ser um apóstolo bem ruinzinho, estavam adulterando a palavra de Deus. Lembra que eu falei na semana passada? Como quem pega leite para vender e coloca 10% de água, por exemplo? A pessoa que compra, como é que vai saber que aquele leite é misturado? Não tem que ser muito experiente para pegar o leite e provar e falar, esse leite está aguado. Não tem que ser experiente? Esse experiente é você. Tem que ser maduro, é você. E como que Paulo estivesse aqui acusando até a própria igreja de Corinto, dizendo, não existe ninguém maduro no meio de vocês para perceber que isso está acontecendo e vocês não estão reagindo. Meus irmãos, por favor, não vamos deixar para reagir quando começar a bomba a estourar. Pode ser tarde demais. Você sabe por que as Forças Armadas existem no Brasil? Existe muita gente aí fora dizendo, principalmente da esquerda, né? Para que Forças Armadas? Para que gastar todo esse dinheiro com Forças Armadas? Para ficar no quartel? Um país que não tem forças armadas, isso está escrito na Bíblia desde o livro de Provérbios. Que um homem que não tem domínio próprio é como uma cidade sem muralhas. Isto é, não tem defesas, o inimigo entra quando quer. Assim é uma nação sem forças armadas. Não tem defesa. O inimigo vem quando quer. E quando ele chegar, não dá tempo de se preparar mais. Nós temos que estar preparado antes. Assim é a igreja. Vai esperar o inimigo chegar? Você vai esperar as trombetas do exército inimigo virando a esquina para se preparar? Já era. Você vai ter que correr para salvar a sua alma e vai deixar para trás um monte de gente. Principalmente aqueles que têm menos orientação. Crianças e adolescentes, os neófitos, aqueles que estão começando agora. Então, a hora de você fortalecer já passou. Pelo menos agora você tem que começar a se fortalecer, ok? Empunhar as armas e a armadura do exército de Deus, porque está escrito em Efésios capítulo 6, está escrito lá porque é necessário. Tomar toda a armadura de Deus, diz Efésios capítulo 6. Se está escrito lá é porque é necessário, minha gente. Para que a Bíblia diria que nós temos uma armadura à disposição e que nós temos que nos vestir dela, se ela não é necessária? Então não fique com essa cantando que a Igreja Batista está em paz. Porque se a Igreja Batista estiver em paz e o inimigo não estiver de olho nela, é porque alguma coisa está errada. Ou você não é inimigo do inimigo. Basta isso para ele querer atacar você e atacar a igreja. Mas pela manifestação da verdade, nós nos recomendamos a consciência de todos os homens diante de Deus. Isto é como se Paulo dissesse, gente, como eu não estou falando mentiras, como eu estou pregando apenas a verdade e Deus está vendo isso diante de Deus, eu tenho a consciência tranquila. Então eu posso, Paulo dizendo, eu posso falar de mim mesmo, eu me recomendo. Eu recomendo que você me ouça. Isso era, de certa maneira, uma afronta aos que o atacavam, dizendo, vocês podem fazer isso? Vocês têm boa consciência diante de Deus e podem dizer para as pessoas isso? Diante de Deus, Deus olhando, vocês podem dizer para isso? Paulo falando para os judaizantes da época. Eles não podiam fazer isso porque eles ainda acreditavam na salvação pelas obras do Antigo Testamento. E quem acredita na salvação pelas obras não tem boa consciência diante de Deus, porque está sempre em pecado. E viu que a armadilha intelectual Paulo preparou para eles? Se você for analisar a inteligência de Paulo, nessas duas cartas aos Coríntios, Romanos também, você fala, é impressionante como Deus usou esse homem. É impressionante. Capacidade de argumentar. Tem muitas coisas que a gente não entende, até porque reportam a fatos da época, que não estão explícitos, e a coisas da cultura da época que ainda não foram desvendadas. Mas, no geral, dá para a gente perceber que Deus está manifestando uma sabedoria impressionante nessas cartas de Paulo. Versículo 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto. Uma tradução diz que é para aqueles que se perdem que está encoberto. Não gostei dessa tradução, para aqueles que se perdem, porque me parece uma tradução meio calvinista, que como se as pessoas estão se perdendo porque o evangelho foi encoberto para elas.
E ao contrário, né? Vamos estudar isso já. Quando Paulo diz que é naqueles que se perdem que está encoberto, ele quis dizer aqueles que estão... O tempo verbal no grego dá a entender algo contínuo. O nosso evangelho está encoberto naqueles que estão perecendo, aqueles que estão se perdendo, que está encoberto. Como se dissesse, eles não estão percebendo a glória do evangelho, a capacidade transformadora do evangelho. Por quê? Porque eles não creem, eles estão caminhando para a morte. Lembra que nós falamos do bom perfume de Cristo? Que para aqueles que se salvam é um bom perfume, é perfume de vida, e naqueles que se perdem é um perfume da morte. Lembra que nós falamos isso? E explicamos que aquelas pessoas que não se preocupam em ver a glória do evangelho, estão caminhando para a morte. Então quando você prega o evangelho para elas, isso é fato abjeto, é incômodo, é um cheiro, né, desagradável para elas, que na verdade está conduzindo, aprofundando mais ainda na morte essas pessoas. E com isso nós provamos naquele dia da responsabilidade da pessoa com relação à pregação da palavra. E é o que Paulo está mostrando aqui. Mas na verdade ele não está só mostrando isso, ele está batendo na cara dos judaizantes que dizem assim: não, a palavra de Paulo, uma palavra inócua, Paulo não sabe nem falar direito. O que ele está fazendo? Vocês não estão vendo quantas pessoas não têm transformação de vida? Olha, como se estivessem isso dizendo de Paulo. E Paulo diz: sabe por que muitas pessoas não estão tendo a vida transformadas pela minha pregação? Porque essas pessoas são as que estão perecendo e a glória do evangelho está encoberta para eles. Então aqui, o calvinismo aqui cai por terra, porque o que Paulo está mostrando é a responsabilidade da pessoa por rejeitar o evangelho. É como se dissesse assim: a minha pregação é desinteressante, não tem graça? Sabe por que minha pregação não tem graça para você? Porque você não dá atenção para o evangelho, porque você não está interessado no evangelho, porque você não percebe a glória de Deus, você está morrendo. Por isso que minha pregação não tem graça. Foi duro o golpe, não foi? Foi duro, né? Ele respondeu no fígado, né, das pessoas, né? E ele continua dizendo no versículo 4: nos quais, quer dizer, nessas pessoas estão perecendo, o Deus deste século. Quem é o Deus deste século? Satanás. Todos os intérpretes aqui concordam com isso. Houve uns que pensaram que forçaram a tradução para dar a entender que era Deus que estava fazendo isso nas pessoas. Mas aí forçou a barra demais, né? Esticou e arrebentou a corda. Hoje em dia o consenso é que Paulo está falando de Satanás. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Veja bem, ele não está dizendo aqui que o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento e tornou as pessoas incrédulas. Como que se aqueles que não foram eleitos para a salvação foram jogados nas mãos de Satanás para ficarem cegos. Não é isso. Diz aqui a palavra que ele cegou o entendimento dos incrédulos, quer dizer, as pessoas que já não estavam dando crédito a Deus, que não estavam interessados na revelação de Deus, que não estavam interessadas, essas pessoas, na revelação de Deus, Satanás fez o quê? Obliterou ainda mais. Isso é que nós vemos realmente. Nós vemos pessoas simples, nós vemos pessoas com quem nós podemos conversar afavelmente, que em certo tempo da vida, no passado, deram até ouvidos ao evangelho, mas que, não, isso não é para mim, né? Papai arrumaram desculpa e se desfizeram do evangelho. Aí você vai ver alguns anos depois, essas pessoas estão mais endurecidas. Essas pessoas já não querem mais ouvir. Por que isso? Porque tendo rejeitado, então foram cegados por Satanás. É horrível isso. Ainda que a Bíblia fale aparentemente só neste lugar a respeito dessa atuação de Satanás, mas é uma revelação importante e é pavorosa. Você imaginar que as pessoas que vão rejeitando, não é rejeitar ouvir o que você está falando, é uma rejeição lá no coração da mensagem que Deus está transmitindo através da sua boca. Não está rejeitando você. Às vezes até parece ser gentil com você, mas lá no fundo ela não está interessada. É como se ela tivesse assim, né? Legal, você é gente boa, mas lá no coração está dizendo: não quero saber disso, não quero saber disso. Que Jesus, que nada, entendeu? Você não está ouvindo o que ela está falando no coração, mas Deus está ouvindo.
e essa pessoa vai endurecendo, vai rejeitando a mensagem, ela vai se aproximando da esfera de atuação de Satanás, e Satanás vai cegando, vai obliterando o entendimento da pessoa, e cada vez ela vai entendendo menos e vendo menos da glória de Deus em Cristo Jesus. Para ela o Evangelho vai perdendo brilho e fica desinteressante. Então a glória do Evangelho para essa pessoa não existe, chega ao ponto de não existir. Isso que Paulo quis dizer. E alguns comentaristas falam duramente contra a atuação de certas igrejas no nosso tempo, também com relação a isso. Com relação a permitir que o Evangelho fique encoberto, igrejas evangélicas, o Evangelho fique encoberto para para os seus membros. De que maneira isso acontece? Da mesma maneira que aconteceu no tempo de Paulo, com projeção de personalidades, como aconteceu aqui. Pessoas eram mais importantes do que a mensagem de Deus. E, em segundo lugar, com pregação do legalismo. Isso acontece hoje. Personalidades. Quantas igrejas aí são baseadas em um nome? Existem multidões por aí. A gente não vê cotidianamente, mas se você procurar, você vai ver. Igreja tal, com nome bonito, bastante evangélico, embaixo o nome do fundador, e ele é a estrela daquilo. O Adventismo, por exemplo, a profetisa Ellen White. O ensino é baseado no ensino dela. Na verdade, a Igreja Deus e Amor também é baseada no ensino de um tal de Davi Miranda, né, que foi o fundador, que é o vice-deus da Igreja Deus e Amor, e infelizmente isso é verdade. Eu fui a um culto de doutrina da Igreja Deus e Amor uma vez, culto de doutrina, fui lá para entregar um convite de formatura da ETAD, da Assembleia de Deus. Eu fiquei assistindo o culto de doutrina. Não tem Bíblia. Não, pelo menos aquele culto não tinha Bíblia. Lê um versículo da Bíblia, fecha e abre um livro de doutrina da igreja. As irmãs são proibidas de fazer isso. Todos os irmãos são proibidos de comprar discos a não ser da gravadora tal. Esse é o culto de doutrina deles. Você vai dizer que não existe na nossa época isso que está sendo descrito aqui? Pregação de preceitos que não tem nada a ver com a palavra de Deus, mas que são atitudes legalistas para manipular a igreja, manter a igreja escravizada aos dogmas de fundação da própria igreja, assim como a Igreja Universal, a Igreja Internacional, a Igreja Mundial, que tem seus papas, né? Edir Macedo, R.R. Soares, o boiadeiro, que é o apóstolo, Valdomiro, né? Valdomiro Santiago, é isso? Igrejas fundadas sob nomes de uma determinada pessoa, em desacordo com a palavra de Deus, e as pessoas ficam presas. Ai daquele que falar alguma coisa contra a igreja, é amaldiçoado pelo apóstolo, como se ele tivesse poder de fazer isso. E as pessoas ficam presas àqueles sistemas, àqueles dogmas. Então vocês estão vendo como isso acontece aqui? As pessoas são aprisionadas pelos próprios líderes, pelos obreiros, que não permitem que aquelas pessoas vejam a glória do Evangelho. Gente, por que não se abre a porta de um templo da Igreja Universal, o Templo de Salomão, com não sei quantas milhares de pessoas lá dentro, e não vem um pastor e diz: meus irmãos, eu vou anunciar a verdade para vocês, vocês querem ir para o céu? Então esqueça esse negócio de ficar dando dinheiro para a igreja, porque a salvação é exclusivamente pela fé no sacrifício de Jesus Cristo. Por que eles não falam isso? Porque eles querem manter os seus fiéis cativos ali, ó, no cabresto, e não permitem que os seus fiéis vejam a glória e fiquem encobertos, como diz o versículo 3. Isso está acontecendo nos nossos dias, meus irmãos. Quantas pessoas estão perecendo com o título de crentes, dizendo que são evangélicos, estão indo para o inferno. E nós não podemos brincar de ser pessoas maduras, eu repito, nós temos que vestir a camisa e ser maduros. E Paulo no versículo 5 diz: nós não pregamos a nós mesmos, mas pregamos Jesus Cristo como Senhor, e nós, ele fala, nós pregamos a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Diferentemente dessas igrejas e diferentemente dos judaizantes da igreja de Corinto. Nessas igrejas que eu estou falando, os pregadores, os líderes, são servidos. Eles só vêm a nós, certo? Só vêm a nós. Ou não é assim? É só vem a nós. O vosso reino nada.
E Paulo está dizendo, eu não sou assim. Nós que estamos pregando o Evangelho não somos assim, ele diz. Nós pregamos os nossos nomes como servos de vocês. Quer dizer, quando eu digo Paulo, Apolo, Pedro, Silas, Lucas, eu estou dizendo que nós somos servos da igreja. Estamos aqui para ser usados por Deus para edificar vocês. Olha a diferença, olha o contraste. Você tem ouvido essas pessoas falar isso? Versículo 7, porque o versículo 6 já está no contexto do que eu falei. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não da nossa parte. Evidentemente, quando Paulo fala tesouro em vasos de barro, referindo-se a si mesmo, referindo às pessoas que receberam o Evangelho, ele deve estar se lembrando da constituição do ser humano, conforme fala Gênesis capítulo 3, né? Que o ser humano foi feito do pó da terra, barro. E o que ele quer dizer com isso? De que nós somos isso mesmo, nós somos do pó da terra, nós somos feitos de barro, mas Deus colocou esse tesouro dentro de nós. Que tesouro é esse? É o Evangelho? Sim, em certo sentido, mas não é só o Evangelho em termos... Ué, está terminando mais cedo? Mas não é só o Evangelho... Está terminando mais cedo hoje? Não, agora 10 minutos, irmão. Ah, 10 minutos. Mas aqui Paulo não está falando do Evangelho, sim, mas não só o Evangelho como sendo um pacote para ser pregado às pessoas, não, está falando do Evangelho em sua plenitude, isto é, toda a nossa herança que está contida no Evangelho. Olha, veja só, quando você se converteu, a justiça de Jesus Cristo foi aplicada à sua vida. Cumpriu-se aquela promessa de que Jesus falou que o Espírito Santo viria habitar dentro de você. Você é vaso de barro, eu sou vaso de barro ainda. Mas a justiça de Jesus veio para a sua vida sendo vaso de barro. O Espírito Santo veio habitar dentro de você e está habitando dentro de você, sendo você vaso de barro. Você recebeu o dom da vida eterna a partir de já, desde que se converteu, mesmo sendo um vaso de barro. Você tem a promessa de Jesus Cristo de ter uma casa preparada para você no céu, mesmo você sendo vaso de barro. Você tem a promessa bíblica de ver Deus como Ele é, face a face, mesmo você sendo um vaso de barro. Você tem a promessa de reinar com Cristo e dominar sobre as nações, mesmo sendo um vaso de barro. É muito tesouro, não é? É muita coisa, né? Mesmo sendo um vaso de barro. Como isso Paulo está dizendo? Apóstolos falsos, pelo amor de Deus, judaizantes, vocês não são nada. Vocês são como eu, como os outros, somos vasos de barro. Esse tesouro que está disponível, que esteve disponível para mim, eu recebi, está disponível para vocês também. Deixe de grandeza, deixe de mania de grandeza. É só pela misericórdia de Deus que nós, sendo vasos de barro, somos objetos do depósito do Evangelho e de suas consequências em nossa vida. É muita riqueza, gente. Mais um motivo para nós sermos responsáveis como crentes maduros, adultos e honestos, de vestirmos a camisa da nossa responsabilidade e sermos proativos na igreja. Mais um motivo. E ele passa a dizer várias circunstâncias do ministério. Em tudo nós somos, olha só, ele fala de diversas coisas que são opressoras na vida ministerial. Ele passa a falar de várias coisas. Somos atribulados, quer dizer, apertados de todos os lados, mas nós não somos angustiados, quer dizer, ninguém nos restringe, impossibilitando o nosso ministério. Nós ficamos perplexos, admirados com as coisas, perseguições, coisas que estão acontecendo, mas não perdemos a esperança, não ficamos desesperados. A gente se assusta, a gente chora, a gente geme, pede misericórdia, mas a gente continua, ou não é? A gente continua. Está difícil, irmão, pelo amor de Deus, Senhor, tem misericórdia, mas a gente continua. Versículo 9, nós somos perseguidos. Aqui é mais ou menos uma linguagem militar. É como se o inimigo estivesse no encalço, está perseguindo, mas Deus não deixa o soldado para trás, ser abatido pelo inimigo e ficar caído. Somos perseguidos, mas não desamparados. Ainda que o inimigo esteja no nosso calcanhar, na nossa cola, Deus ainda está nos amparando, cuidando de nós. Nós somos abatidos, abatidos é no sentido, é como se
estivesse correndo naquela luta, uma flecha atingisse, mas não matou, abatido nesse sentido. Foi atingido, caiu e se levantou, mas não foi destruído. Quer dizer, isso não foi suficiente para matar, acabar com a vida e o ministério da pessoa. Trazendo sempre no corpo o morrer de Cristo. Esse trazendo aqui o verbo, um verbo grego que diz, é como se dissesse, ao redor, conduzindo ao redor. É periferontes o verbo grego. Fala de periferia, né? Isto é, conduzindo o morrer em Cristo. Para onde nós vamos, nós estamos carregando conosco a imagem do Senhor Jesus Cristo, pela qual nós vamos morrendo para esse corpo, morrendo para esse mundo, mas nos renovando em Jesus Cristo. Porque nós estamos sempre sendo entregues à morte por amor de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós opera a vida, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Paulo dizendo assim, nós que estamos pregando o Evangelho, somos diferentes desses apóstolos, porque nós estamos sempre sob sentença de morte nesse mundo, para que vocês possam viver com base no nosso ministério, para que vocês tenham proveito com isso. Bom, isso aqui, meus irmãos, é uma maneira de valorizar o ministério ali. Deu os 10 minutos? Falta 5? Aí, estou no lucro ainda. Isso aqui é como se fosse um clamor para valorizar o ministério daquele que está trabalhando em benefício da igreja. Por que isso? Eu já falei nisso. Porque aquele que trabalha em benefício da igreja, com honestidade, com fidelidade a Deus e fidelidade à igreja, está se desgastando. Quando você vê o pastor vir à noite aqui no domingo para pregar, você pensa que é simplesmente ele abrir a Bíblia, passar 30, 40 minutos falando e amém, encerrou o assunto? Não é, não. É uma semana de estudo naquele tema, mas é uma vida de bagagem para chegar até aquilo. É o deixar a mulher e os filhos do lado para falar, não, eu preciso preparar o sermão, a igreja está esperando por mim. E depois que ministrar o sermão é ficar olhando para as pessoas e você não vê, mas no coração dizendo, meu Deus, por favor, dá resultado dessa palavra. Por favor, gera transformação nas vidas. E às vezes não percebe isso nos olhos de quem está olhando para ele, vai para casa conversando, sorrindo, mas por dentro está corroído de tristeza, de ansiedade, de inquietação. E Paulo está dizendo, para nós é sempre morrer em Cristo, para que vocês tenham vida. Então nós temos que valorizar aqueles que estão trabalhando por nós. Uma vez perguntaram para um pregador, falaram para ele, nossa, que sermão bonito. Quanto tempo o senhor demorou para preparar esse sermão? Ele disse, 25 anos. Porque foi a vida toda de dedicação à palavra para culminar naquilo. Por isso que eu digo, não é só chegar aqui, abrir a Bíblia, falar 40 minutos como se fosse só aquilo, um tempo estanque. Não, é uma vida empenhada naquilo, é o coração dedicado àquilo, é deixar horas de lazer, horas de folga para lá, por amor da igreja. Então, aquele que está se dedicando ao serviço da igreja, como se na sua vida particular estivesse morrendo, para que a igreja tenha vida, e nós temos que valorizar isso. Nós temos que ter respeito por isso. Mais do que ter respeito por isso, nós temos que fazer a mesma coisa. E Paulo termina, versículo 18. Terminando, viu, irmão? Não atentando nós nas coisas que se veem. Aqui ver, blepômena, está 4 vezes repetido num versículo. Coisas que, não atentando nas coisas que se veem, mas sim nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, enquanto aquelas que não se veem são eternas. Paulo repetiu 4 vezes o verbo ver num versículo só. Ele está querendo falar alguma coisa. Não paute sua vida pela vista. Não dirija sua vida e seu ministério, sua atuação cristã, pelo que você está vendo. Conduza sua vida com os olhos postos na eternidade. Tudo isso aqui passa. É importante você ver o resultado do seu trabalho, olhar para os irmãos, sim, mas não é isso que ele quer dizer. O que ele quer dizer é, não se prenda às coisas que podem ser sentidas e percebidas como ser humano apenas, como qualquer ser humano. Prenda-se àquelas coisas que só Deus pode conceder para o seu coração. Isto é, não vamos viver de modo materialista. Quer que a glória do Evangelho brilhe na sua vida e as pessoas vejam isso? Quer se sentir de fato humilhado, como um vaso de barro, mas que porta um tesouro grandioso? Quer sentir isso? Então não se prenda às coisas dessa terra. Não seja interesseiro como aqueles falsos apóstolos eram, como esses falsos apóstolos,
e missionários, como não estou falando de missionários legítimos, esses que têm um título de missionários que são donos de igrejas, e patriarcas fazem para obter só o tesouro da igreja. Não pense nisso. Eles vão prestar conta com Deus e eles vão cair naquela máxima de que ou você serve a Deus ou serve Mamon, que é o Deus das riquezas. Vão prestar contas. Você é crente, você tem um tesouro. Você é um vaso de barro com um tesouro impressionante. Então, pare de olhar para as coisas desse mundo. Conduza a sua vida com dignidade, com honestidade, trabalhe, junte as coisas, pague suas contas, seja honesto, ajude as pessoas, mas tenha os olhos postos no céu. Uma das pessoas mais pobres desse mundo foi a mais feliz do mundo, Jesus Cristo. Não tinha nada, não tinha onde reclinar a cabeça, ele falou. Nem a bolsa de dinheiro, de ofertas, ele carregava, era Judas que carregava, mas nunca ouvi notícia de um homem mais feliz e realizado do que Jesus Cristo, porque os olhos dele estavam postos na vontade do Pai, no tesouro que estava esperando. Amém? Deus abençoe.